Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de polinômios, certo? A gente vai continuar essa semana, na próxima a gente já finaliza. Tá ok? E na outra semana a gente vê o nosso último assunto, que é sistemas lineares. Nós vamos tentar vê-lo de maneira breve, de maneira rápida, certo? Sem nos delongar muito, para que dê tempo vocês fazerem bem as atividades em tempo hábil, tá bom? Então, hoje a gente vai começar a parte de polinômios. Provavelmente não vamos conseguir terminar, né? Deixa eu só marcar o tempo aqui da aula, né? Provavelmente a gente não vai conseguir terminar, mas a gente termina na próxima semana e enquanto isso vocês vão adiantando as atividades para não ficar muita coisa acumulada, tá bom? Bom, parando de onde a gente estava na última aula, hoje a gente vai falar de multiplicação de polinômios, certo? Sejam dados dois polinômios, conforme a gente pode ver, o polinômio f e o polinômio g, certo? Nós vamos chamar de produto f vezes g, né? Ou seja, o resultado da multiplicação entre f e g, o polinômio com esse formato aqui, né? Lucas, eu tenho que decorar esse formato? Não, você não vai precisar decorar isso, né? Eu só quero chamar a atenção para algumas coisas. Que o polinômio f vezes g ele vai ter esse formato aqui, certo? Perceba que o polinômio f tem grau m, polinômio g tem grau n, e o polinômio h, que é o resultado de f vezes g, ele vai ter grau m mais n, ou seja, isso significa dizer que se eu pego um polinômio de grau 3 e um polinômio de grau 5 e multiplico eles, o resultado final dessa multiplicação vai me dar um polinômio de grau 8, porque 3 mais 5 é 8, certo? Só chamar a atenção para isso, tá bom? Lucas, mas o que é grau de um polinômio? Nós vamos falar mais na frente, tá bom? Mas só chamar a atenção para isso aqui. Então é o seguinte. Agora, vamos fazer esse exemplo para entender melhor. Vamos multiplicar os polinômios f e g, né? Então nessa primeira aqui a gente vai pegar f, que é 2x mais 1, e multiplicar por g, que é 3x menos 4. A gente vai fazer esse vezes esse, esse vezes esse. E depois esse vezes esse, esse vezes esse, certo? Então vai ficar 2x vezes 3x fica 6x quadrado, né? X vezes x é x ao quadrado. 2x vezes menos 4 é menos 8x. 1 vezes 3x é 3x. E 1 vezes menos 4 é menos 4. Então o resultado dessa multiplicação é 6x quadrado menos 5x menos 4. Ok? Esse é o polinômio final. Na 2, nós vamos pegar 3x mais 2 e vamos multiplicar por x quadrado menos 4x mais 7. Ok? E aí o meu 3x vai multiplicar todo mundo, depois o 2, né? Seguindo o padrão. 3x vezes x ao quadrado vai ficar 3x ao cubo. Subtendo tem 1 aqui, soma sempre os expoentes da parte literal, certo? Então, 1 mais 2 dá 3. 3x vezes menos 4x fica menos 12x quadrado. 1 é 2, né? 3x vezes 7 dá 21x. 2 vezes x ao quadrado fica 2x quadrado. 2 vezes menos 4x fica menos 8x. E 2 vezes 7 dá 14. Somando os termos semelhantes, nós vamos ter 3x ao cubo. Esse com esse dá menos 10x quadrado. 21 menos 8 dá 13x mais 14. Certo? Então esse é o polinômio final, ou seja, esse tem grau 1, esse tem grau 2, que somando dá o de grau 3. Ok? E a terceira, né, é o polinômio. Esse vai dar trabalho. 3x ao cubo mais 2x quadrado mais x vezes 6x quadrado mais 5x mais 4. Então vamos multiplicar esses caras aí. 3x ao cubo vezes 6x ao quadrado dá 18x à quinta. Soma os expoentes, certo? Não esqueçam disso. Vai somar os expoentes. 3x ao cubo vezes 5x dá 15x à quarta. 3x ao cubo vezes 4 vai dar 12x ao cubo. Agora vamos para o 2x ao quadrado.
2x² vezes 6x² dá 12x². 2x² vezes 5x dá 10x à terceira. 2x² vezes 4 dá 8x². Aí vamos para o x. X vezes 6x² fica 6x ao cubo. X vezes 5x dá 5. x². X vezes 4 dá 4x. Agora vamos somar os termos semelhantes. 18x à quinta, né? Quem tem x à quarta? 15 mais 12 dá 27x à quarta. Quem tem ao cubo? 12 mais 10 mais 6. Isso dá 28x à terceira. Ao quadrado, 8 mais 5, 13x², sobra 4x. Certo? Esse é o resultado da multiplicação. Então nós vamos pegando termo a termo, fazendo as multiplicações, depois fazemos as somas. Beleza? Aqui eu vou só mencionar, não vou resolver esse exemplo, senão a gente vai demorar muito aqui, tá bom? Vou só explicar que na mesma forma da adição de polinômios, aqui na multiplicação nós também seguimos essas 4 propriedades: associativa, comutativa, elemento neutro e distributiva. O que quer dizer isso? A associativa, tanto faz eu somar f mais g mais h como f mais g mais h. Tanto faz eu somar f com g primeiro ou g com h primeiro, certo? Dá na mesma. A comutativa é que f mais g é igual a g mais f. No caso aqui, lá são as da adição, né? Só recordando. As da multiplicação vão ser: se eu tenho f vezes g vezes h, isso é igual a fazer f vezes g vezes h em qualquer ordem. Tá certo? Tanto faz fazer f vezes g, depois multiplicar com h, como o contrário. Tanto faz eu fazer f vezes g, como g vezes f. Dá na mesma, certo? Se eu somar a função f com um polinômio nulo, dá o próprio f, é a do elemento neutro. E a distributiva diz que se eu fizer f vezes g mais h, isso é fg mais fh. Certo? Eu posso distribuir esse f multiplicando cada termo de dentro do parênteses. Beleza? Entendido? Bom, feito isso, agora vamos falar o que finalmente é grau, né? Tem esse exemplo aqui, mas eu não vou resolver não, senão não vai dar tempo de ver tudo, tá? Porque eu quero começar a parte de divisão com vocês ainda hoje, tá bom? Então vamos falar de grau. Seja dado um polinômio, conforme vocês podem ver aqui, esse é um polinômio não nulo. Nós vamos chamar de grau de f representado por ΔF o número natural p tal que AP seja diferente de zero e AI seja igual a zero para todo i maior do que p. Em outras palavras, o que é que isso quer dizer? O grau do polinômio é determinado pelo índice do último termo não nulo de f, ou seja, nós vamos olhar quem é o maior expoente de x, em outras palavras. Quem é o maior expoente de x? Aqui é n, então ele vai ter grau n. Por exemplo, nessa primeira, qual é o grau desse polinômio? É 4, né? É o maior expoente de x, é 4. Qual é o grau desse polinômio? É 2, né? O maior expoente de x é 2. E qual é o grau desse polinômio? Naturalmente, se diria, Lucas, é 3. De fato, o grau de h é 3. Se a for diferente de 4, não é verdade? Porque se a for 4, nós vamos ter aqui 4 menos 4, que vai dar 0. Então isso aqui não vai existir. Aí o grau de h vai ser 2, se a for igual a 4. Então se a for 4, o grau é 2. Se a for diferente de 4, o grau é 3. Beleza? Então o grau é isso, é o maior número, o maior expoente de x. E aí nós temos um teorema que é aquilo que eu já falei mais acima, certo?
Se f e g são dois polinômios não nulos, o grau da multiplicação entre f e g é a soma dos graus de f e g. Então, eu vou pegar o grau de f e o grau de g e somar. Isso vai me dar o grau da multiplicação. Por exemplo, nessa daqui, f tem grau 1, g tem grau 2. Então, o grau de f e g é 3. Não é isso? Porque eu vou somar os graus dos polinômios. Aqui, o grau de f é 3. O grau de g é 3. Então, o grau de f vezes g é 6. Porque 3 mais 3 dá 6. Beleza? E aí vamos resolver essa segunda questão. Essa segunda ela é bem interessante porque tem algumas semelhantes na lista de exercícios de vocês. Certo? Deixa eu só ver o tempo aqui. Pronto. Dá para a gente ir mais na frente. Ele quer que determine o polinômio f de segundo grau de maneira que o grau que quando aplicado em 0 é 1, aplicado em 1 dá 4 e aplicado em menos 1 dá 0. Ou seja, ele quer saber quem é o polinômio. Ax² mais bx. Opa. Mais bx mais c. Quem é esse polinômio f? Tal que quando eu aplicar em 0, ou seja, vou ter a vezes 0² mais b vezes 0 mais c, isso é 1. F de 1, isso é a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c, isso é 4. E f de menos 1, a vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c igual a 0, certo? Então ele quer saber quem são esses caras. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, então eu já sei que dessa primeira c é 1. Dessa segunda aqui eu vou ter a mais b mais c igual a 4. E da terceira eu vou ter menos 1 ao quadrado é 1 vezes a, fica a. Menos 1 vezes b é menos b. C igual a 0. Certo? Então eu vou ter isso daqui. Sabendo que c é 1, o que é que eu vou ter? A mais b igual a 4 menos 1, né? Porque o c passa negativo. E a menos b igual a 0 menos 1. Ou seja, isso significa que a mais b é 3 e a menos b é menos 1. Agora vamos descobrir os valores de a e b, né? Somando essas equações. Fica 2a, corta, 3 menos 1 é 2. Então a é igual a 1. Descoberto o valor de a, vamos substituir em uma delas, né? A mais b é 3, então eu vou ter a mais 1 igual a 3. Então a é igual a 2. Então quem é? Não, espera aí, fiz errado. A é 1. Então eu vou ter a, não, vou ter 1 mais b igual a 3. 1 passa negativo, b é 2. Então quem é esse meu polinômio? A ao quadrado, no caso, a vezes 1 ao quadrado, a vezes x ao quadrado, que no caso é 1, né? Então vai ficar x² mais b vezes x, no caso mais 2x, mais c, que é 1. Então eis o nosso polinômio, tá certo? É assim que a gente, como ele disse que é grau 2, ele vai ter esse formato. Substitui os valores e encontra os valores de a, b e c, ok? E aí vamos falar do assunto mais importante, que eu queria muito falar de polinômios com vocês, né? Eu estava com medo de não dar tempo, mas eu queria muito falar de polinômio com vocês por causa desse aqui. Vocês vão precisar muito na disciplina de geometria analítica e principalmente álgebra linear. É a parte que trata sobre divisão de polinômios, ou seja, eu vou pegar um polinômio e dividir por outro. Certo? Sejam dados dois polinômios, f, que nós chamaremos de dividendo, e g, que nós chamaremos de divisor, e necessariamente ele tem que ser diferente de zero. Dividir f por g é encontrar dois outros polinômios, q e r, que nós vamos chamar de quociente e resto, de modo que essas condições aconteçam aqui. Q vezes g mais r seja igual a f, e o grau de r seja menor do que g, certo? O grau de r seja menor do que o grau de g. No caso de r ser zero, nós dizemos que essa divisão ela é exata, certo? Por exemplo, aqui ele diz, né?
Note que quando a gente divide f por g, a gente obtém q e r com esses valores. Como é que a gente pode perceber isso? Nós vamos pegar q, que é x, multiplicar por g, que é 3x cubo, menos 2x quadrado, mais 4x, menos 1, e somar com o resto, que é menos 4x quadrado, mais 8x, mais 2. Isso tem que dar f. Se der f, de fato, isso que ele está dizendo, que quando a gente divide f por g, a gente encontra q e r. Então, vamos verificar. Aqui vai ficar, x vai multiplicar todo mundo, né? Vai ficar 3x à quarta, menos 2x à terceira, mais 4x quadrado, menos x, menos 4x quadrado, mais 8x, mais 2. Aqui vai se cancelar, né? E aí vai ficar 3x à quarta, menos 2x à terceira. 8x menos x fica 7x, mais 2. Então, de fato, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é f de x, não é isso? Então, de fato, quando dividimos f por g, a gente encontra isso. Porque essa igualdade aqui, ela é verdadeira. Então, é só você pegar g, multiplica por q, soma com r. Se der f, é o mesmo resultado. Certo? A segunda segue a mesma ideia, né, dessa primeira, só que eu não vou fazer por questão de tempo. A única diferença é que ele inclui aqui uma divisão exata, ou seja, r é zero. É até mais fácil de fazer, né? Então é o seguinte. Agora nós vamos falar de fato da divisão entre dois polinômios. E hoje eu vou falar somente do método de Descartes. E aí o método da chave eu falo na próxima semana, junto com o teorema do resto, certo? Existem dois casos onde Q e R não podem ser determinados imediatamente, certo? Podem ser determinados imediatamente. Se o meu dividendo for zero, o quociente é zero e o resto é zero imediatamente. Quem não pode ser zero é G, mas F pode ser zero. Se F for zero, o Q e o R já vão ser zero, certo? Caso o grau de F seja menor do que o de G, nós já saberemos que o quociente é zero e o resto será igual ao próprio F, tá? Porque para dividir F por G, F tem que ter grau maior do que o grau de G. Porque senão imediatamente isso daí vai ser o resto, certo? Então, para efeitos de explicação dos métodos, nós vamos admitir que o grau de f tem que ser maior ou pelo menos igual o de g, senão não será possível analisar essas divisões, certo? E aí a gente entra no método de Descartes, que é o primeiro método de divisão de polinômios, certo? Esse método ele também é chamado de método dos coeficientes a determinar, porque nós vamos determinar os coeficientes, mais ou menos naquela pegada daquele polinômio de grau 2 que a gente fez mais acima. Certo? Nós vamos nos basear que o grau de Q é o grau de F menos o grau de G. Se você prestar atenção, isso sempre acontece. Afinal de contas, nós não sabemos que, se a divisão for exata, G vezes Q dá F, não é isso? Então, isso significa dizer que o grau de F é igual ao grau de G mais o grau de Q. Não foi isso que a gente viu lá em cima? Quando a gente tem uma multiplicação, a gente soma os graus para saber o valor do grau final. Dessa forma, o grau de Q passa esse para cá negativo. O grau de Q vai ser o grau de F menos o grau de G. Tá? E como nós sabemos, o grau de R tem que ser menor que o grau de G para existir uma condição de existência do resto. Então, com essas duas observações, nós vamos utilizá-las para calcular o método de Descartes, certo? Que ele é feito da seguinte maneira. Nós vamos calcular os dois graus, o de Q e o de R, certo? E aí nós vamos construir polinômios genéricos Q e R, deixando incógnitos os seus coeficientes. E aí a gente utiliza a igualdade lá da definição, que a gente viu lá em cima, tá bom? De maneira prática, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos fazer a divisão entre F e G aqui, certo? Primeira coisa, quem será o grau do quociente? O grau do quociente é o grau de F menos o grau de G. Grau de F 4, grau de G 3, 4 menos 3, 1. Q terá grau 1, é isso que nós sabemos.
Quanto será o grau do resto? O grau do resto é menor do que o grau de g. Como o g tem grau 3, o resto terá grau 2. Então eu vou ter que construir dois polinômios genéricos com esses graus, 1 e 2. Como é que eu vou fazer isso? Quem será o meu q de x? ax mais b. Isso é um polinômio genérico de grau 1. Quem será o meu r de x? cx² mais dx mais e. Certo? Esse será o meu r, tá bom? É um polinômio de grau 2 genérico. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar g, multiplicar por q, somar com r e igualar a f. Em outras palavras, eu vou usar essa expressão aqui, certo? Q vezes g mais r igual a f. Então vamos fazer. Eu vou fazer q, que é ax mais b, vezes g, que é 3x ao cubo, menos 2x² mais 4x menos 1, mais r, que é 6x² mais dx mais e. Vamos fazer toda essa conta. Depois eu vou igualar com f para ficar mais fácil, tá? Ax vai multiplicar todo mundo. Ax vezes 3x ao cubo vai ficar 3ax². Certo? Aqui. Menos 2 vezes a, 2a. x² vezes x fica x ao cubo. Ax vezes 4x dá 4ax². Ax vezes menos 1 fica menos ax. Tá? Agora b. B vezes 3x ao cubo fica 3bx ao cubo. B vezes menos 2x² fica menos 2bx². B vezes 4x dá 4bx. E b vezes menos 1 fica menos b. Mais quem? 6x² dx mais e. Agora vamos tentar somar os termos semelhantes. Quem tem x à quarta? Esse cara aqui. Quem tem x à terceira? Esse daqui e só. Quem tem x ao quadrado? Esse daqui, esse daqui, esse daqui. Quem tem x? Esse e esse. E quem são os termos independentes? Vou pegar o vermelho. Esse e esse. Na verdade, são meio rosa, mas tá bom. Certo? Então, vamos somar os termos semelhantes. Aqui vai ficar 3ax² mais... Aí vamos colocar em parênteses, né? Vai ficar menos 2a mais 3b. Só afastar isso mais para frente. X à terceira. Ok. Vou isso mais para lá para ter apoio. Pronto. Ok. Mais. Pronto. Mais. Quem tem x²? 4a menos 2b mais c. x². Quem tem x? 4b mais d. x. E quem são os termos independentes? Menos b mais e. Ok? E aí nós vamos agora igualar com f. Quem é f? 3x à quarta menos 2x à terceira mais 7x², 7x. Então, se não tem x², é 0x² mais 7x mais 2. Então, vamos lá. Quem são os termos correspondentes? Deixa eu marcar aqui bem direitinho para vocês, certo? Aqui. Quem tem x à quarta? Aqui e esse aqui, né? Que eu estou igualando. Quem tem x à terceira? A gente vai igualar termo a termo, viu, gente? Esse daqui tem x à terceira, que é igual a esse aqui, que é o x à terceira.
Quem tem x ao quadrado? Esse daqui, que é igual a 0, certo? Quem tem x? Esse daqui, que é igual a 7. E quem são os termos independentes? Esse daqui, que é igual a 2. Então vamos igualar. 3a igual a 3, passa 3 dividindo, a é igual a 1. Menos 2a mais 3b igual o coeficiente de x ao cubo, é menos 2. Então aqui vai ficar menos 2 vezes 1 mais 3b igual a menos 2. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Passa para o outro lado positivo. Então fica 3b igual a menos 2 mais 2. Isso é 0. Então b é 0. Porque passa 0 sobre 3, dá 0. Certo? Descobrimos a e descobrimos b. Vamos descobrir c agora. 4a menos 2b mais c vai ser igual a 0. b eu já sei que é 0. Então aqui 0. A é 1. 4 vezes 1 mais c, 0. Isso significa que c é igual a 4. Que é 4 vezes 1 passa menos 4, na verdade, né? Que é 4 vezes 1, ele passa negativo e fica menos 4. Descobrimos A, B, C. Vamos descobrir D agora. D, no caso, é 4b mais d igual a quanto? Igual a 7. B eu já sei que é 0. Então D é 7. Descobrimos D. Vou separar aqui. E por último, B menos E, menos B mais E, que é igual a 2. Menos B mais E é igual a 2. B eu já sei que é 0. Então E é igual a 2. Dessa forma, quem são os meus polinômios? O meu Q de x é ax mais b. Então, no caso, Q de x é... O valor de A é 1 e B é 0. Então, Q de x é x, porque é 1x mais b, que é x. E quem é R de x? R de x é cx² mais dx mais e. Cx², no caso, vai ficar menos 4x², mais dx, que é 7x, mais e, que é 2. Então, esse é o resultado da divisão. Q de x é x e R de x é menos 4x² mais 7x mais 2. Ok? Então, é assim que a gente resolve utilizando o método de Descartes, tá bom? Como a aula já está indo para 27 minutos, eu vou deixar essa segunda como exercício para vocês tentarem e resolverem as questões da lista, né? Próxima aula, se tiverem dúvida, né, naquele momento das dúvidas antes da aula, como a gente sempre faz, eu posso resolver ela para vocês, tá bom? Se tiver dificuldade. E aí, na próxima aula, a gente fala do método da chave e do teorema do resto, que são essenciais para essa parte de polinômios, tá bom? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, é só falar que a gente tira no momento oportuno, tá bom? Abraço, gente, e tchau, tchau.